E aí pessoal, tudo bem? Bom, queria falar sobre PLL. Na verdade eu queria mostrar um teste, né, de um PLL implementado em um DSP, da Texas, né, um PLL básico aí do tipo monofásico. O PLL aí, de uma forma resumida, é basicamente um circuito, né? Ele pode ser digital, pode ser analógico. Hoje em dia a grande maioria dos recursos de PLL são implementados em microcontroladores, em DSPs, né, em chips, então virou programação, mas a gente pode ter também PLLs analógicos. Os PLLs são utilizados aí em circuitos de telecomunicações, né, em circuitos transmissores, são utilizados muito aí na eletrônica de potência, e eles têm como principal objetivo, né, criar um sinal em fase e frequência. O principal objetivo é esse. A gente criar um sinal em fase e frequência ou amplitude com um sinal qualquer, né? Muitas vezes a gente quer um sinal mais puro, mais limpo, sem harmônicos, ou a gente quer sincronizar, né, dois sinais, como em aplicações aí, de inversores, onde a gente precisa sincronizar o sinal do inversor, a saída do inversor com a rede, né, com um barramento infinito. Então a gente precisa de circuitos PLL. Esses circuitos podem ser monofásicos ou trifásicos. PLL aqui proposto, né, eu não vou entrar tanto em detalhe, o objetivo desse vídeo específico é mais mostrar aí o teste do PLL e falar de uma forma resumida sobre ele. É um PLL básico, né, acho que é o PLL mais básico que tem, sem filtro, né, sem o filtro passa baixa, monofásico, né. Existem inúmeros algoritmos, né, diversos algoritmos extremamente sofisticados que minimizam problemas, que otimizam o funcionamento dos PLLs, e esse proposto aqui é um PLL mais simples possível. Então nosso objetivo aqui vai ser o seguinte: primeiramente vou pegar o sinal da rede, vou condicionar numa placa de condicionamento de sinal, jogar numa entrada analógica do DSP, né? E lá dentro do programa, o que eu vou fazer? Eu vou estar, na verdade, mostrando a 10 kHz, né, essa entrada analógica, e aí eu vou pegar esse sinal, eu vou aplicar num PLL, né? E esse PLL vai produzir um sinal em fase com o meu sinal da rede, né, em fase e na mesma frequência, e eu vou pegar esse sinal e jogar numa saída analógica, num conversor digital analógico, num DAC, né? No caso, o DSP escolhido, ele tem um DAC integrado, né? E aí, então, a ideia é visualizar esses dois sinais aí. Ok? Então, vou falar um pouquinho agora de forma resumida sobre o que foi feito para, posteriormente, mostrar aí o teste de atracamento do PLL. Bom, então algumas informações aí do que foi feito, né? Na verdade, eu usei o DSP para esse teste, né? O TMS 320 F28379, que é um DSP extremamente poderoso, aí de 32 bits, 2 núcleos de processamento. No meu caso aqui eu usei um núcleo só, né? É um DSP da Texas, né, com entrada analógica aí de 2 bits e pode ter até 16 bits de resolução aí, se você trabalhar em modo diferencial. O legal desse cara é que ele tem, no Launchpad que eu estou utilizando, ele tem duas saídas analógicas com DAC integrado, né? Então a gente não precisa usar a modulação. Eu trabalhei com uma frequência de amostragem de 10 kHz, então eu usei um recurso, né? Eu usei um PWM internamente, e esse PWM trabalhou como trigger para o Start of Converter, o Start of Conversion do canal A, né? Então, ao final desse ciclo de conversão é gerada uma interrupção. Nesse caso, então, a cada 10 kHz, com a frequência de 10 kHz, né, 1 dividido por 10 kHz, se a gente tivesse com 1 kHz, a gente teria 1 milissegundos. Né, 10 kHz seriam 100 microsegundos. Então, a cada 100 microsegundos, eu tenho uma amostragem do sinal da rede. Aí eu usei alguns outros artifícios aqui, dos LEDs, né, para poder indicar aí que o programa está rodando. Mas o interessante é aqui, ó, eu peguei o sinal senoidal, né, capturado em 10 kHz na entrada A0, né, do meu Launchpad, que é o pino 30, né, e apliquei esse sinal em um DAC, né, em um conversor, uma saída analógica.
fiz diretamente, peguei o sinal da rede amostrado, né, convertido, e apliquei na saída. Esse foi o meu primeiro teste, lembrando que o DAC também é de 12 bits, né, ele tem aí uma palavra digital de 0 a 4095. Fazendo isto, ó, eu consegui, só para mostrar aqui, já adiantar, né, a imagem, esse sinal aqui azul é o meu sinal da rede. Eu usei uma placa de aquisição, que não vem ao caso aqui falar sobre ela, mas essa placa de aquisição simplesmente pega o sinal da rede, 220 volts, mais ou menos 311 volts, os valores de pico, e converte para uma saída de 0 a 3. Né? 0 a 3 volts é o meu valor, né? É o meu range, aí a minha faixa, que é a minha entrada analógica do meu DSP vai ler o sinal. Então esse sinal azul é o meu sinal da rede, né? Já condicionado depois de passar pela placa de aquisição de sinais. No caso aqui da minha placa, a gente utilizou um sensor Hall, né, com circuitos configurador operacional para tratar e condicionar esse sinal. E aqui, ó, o sinal amarelo é o meu sinal, basicamente o meu sinal de saída, né, o meu sinal que eu utilizei aqui, ó, no meu DSP. Esse aqui é o meu DSP, é o TMS320F28379D. Esse cara aqui, né, o chip, ele tá no Loudpad, um Loudpad de baixo custo da Texas. Então veja que eu tenho 4 fios aqui apenas. Esse fio amarelo é basicamente a minha saída analógica, e o fio verde é a minha entrada analógica. Esse fio cinza e esse aqui são grounds, né? São terras apenas. Então, usando duas entradas, uma entrada analógica de 12 bits e uma saída analógica, um DAC de 12 bits. Esse DAC aqui, ó, esse sinal, né, gerado aqui pelo DAC é um sinal depois de passar pelo PLL. Veja que eu tenho a mesma frequência e os dois sinais estão em fase, né? Eu gero um sinal unitário no sinal saída do PLL. Falando um pouquinho do PLL de uma forma rápida, o PLL que eu utilizei foi esse, sem o filtro passa baixa, né? Basicamente sem esse retângulo amarelo aqui. É como se a gente tivesse um curto aqui, sem o filtro. O filtro, ele deixa a dinâmica, né, de resposta de correção mais lenta, mas ele retira o ripple, ele retira a ondulação, né, gerada pelo produto de dois sinais aqui de 60 Hz. Então, como é que funciona de uma forma bem simples aqui? Eu tenho um sinal senoidal, que é o meu sinal da rede, né, o sinal que foi amostrado, e aí eu vou multiplicar por um sinal em quadratura, né, esse sinal que vem do cosseno. Estou multiplicando dois sinais. Quando o produto desses dois sinais for zero, né, quer dizer que esses sinais estão defasados 90 graus. Né? Então, esse outro sinal aqui, que é a saída do meu PLL, que é o meu sinal direto, eu tenho um sinal em quadratura e um sinal direto. Se o meu sinal em quadratura multiplicado pelo sinal da rede vale zero, quer dizer que o meu sinal direto está em fase com o sinal de entrada, né? Está em fase e na mesma frequência. Então, esse sinal aqui, que seria o meu erro, ele vale zero. Veja que esse erro, ó, ele é aplicado aqui. A gente pode ter um valor de referência aqui, né? No caso do algoritmo que eu fiz, não utilizou. Esse valor de referência, esse valor de erro, ele vem para um compensador PI. Desse compensador PI, a saída do compensador PI, ela vem para esse bloco de soma, onde a gente tem o valor de frequência angular, né, esse valor inicial, né? Então a gente tem um valor de frequência angular, pega esse valor de frequência angular, integra, a gente tem um ângulo, né? Com o ângulo a gente tira o seno e o cosseno. O seno vai ser meu sinal direto e o cosseno meu sinal em quadratura. Então a ideia desse PI é justamente corrigir esse φ aqui, né, esse θ, perdão, esse ângulo θ, para que esse ângulo, né, fique zero, né, para que esse sinal, né, fique em fase, o sinal direto fique em fase com o sinal de entrada, em que meu erro será zero, né, tendo um erro zero, a gente condiciona os sinais direto e o sinal de entrada estarem em fase e além de estar em fase, na mesma frequência. Então, basicamente um
PLL mais simples aí possível de ser implementado. Falando um pouquinho do código aqui de uma forma bem rápida. Eu medi, né, na verdade eu li a entrada analógica, o canal A, né, é o canal A0, e depois eu fiz a conversão aqui para um valor de 0 a 320 e de 0 a menos 320, né? Na verdade esse valor vai variar, ele vai ser positivo e negativo. Aí aqui eu faço uma manobra de colocar ele unitário. Na verdade eu poderia já pegar esse valor direto aqui, ó, e ter feito um cálculo só para deixar ele unitário, mas é porque eu estou usando esse valor aqui para outra coisa lá no programa também. Então basicamente eu dividi por 320, o pico da rede é 311, mas no meu caso aqui a tensão estava um pouco acima, então estava chegando a 320. Então esse sinal medido da rede, depois de amostrado, convertido, eu transformei ele no valor unitário aqui dentro de voltage 1, que é essa variável flutuante aqui, né? Aí, o que eu faço? Primeiro artifício aqui é pegar o valor de entrada, que é o valor da rede, e multiplicar pelo sinal de quadratura. Eu tenho aqui, né, de forma resumida, o nosso diagrama de blocos do PLL monofásico básico, esse monofásico simples. Eu tirei o filtro, né, então a gente não tem o filtro. Então eu estou pegando o x multiplicando pelo sinal em quadratura. O resultado disso eu chamei de Pin. Depois, esse Pin vai ser aplicado no meu bloco PI, no meu compensador PI. Aí, nessa linha aqui, ó, eu estou fazendo a integral, né? Eu estou pegando aqui o produto, esse TS é o período de amostragem. Essa forma aqui é a forma mais simples de integrar, né? De aplicar o integral aqui dentro, uma integral dentro do microcontrolador. Então, o processo de multiplicação e soma, né? Multiplica e soma, é um acumulador. Então, basicamente, a gente tem a integral do bloco PI, né? Aqui eu vou considerar 100 microsegundos, que no meu caso aqui é 10 kHz de frequência, e aqui o ganho integral, né? Eu utilizei um ganho que eu extraí lá de um exemplo do livro, o específico disso, que eu posso estar até deixando aqui um exemplo, né, ilustrado lá no livro, na descrição desse vídeo. Bom, depois, o que eu fiz? Depois de fazer a integral, eu aplico o ganho proporcional. Veja, eu peguei a saída aqui, ó, que é a entrada do bloco PI vezes o ganho integral, e eu estou somando ele com o proporcional, né, aplicado à entrada também. Então aqui eu aplico a integral e aqui eu apliquei o proporcional, né? E aí, ao mesmo tempo, eu já somo com o valor inicial da frequência angular, né? Esse valor inicial aqui, ó, ômega 0 ou ômega O, né? Então eu já tenho aqui nessa linha, eu já saio com o ômega, com a velocidade, né, angular aqui, a frequência angular do meu bloco somador aqui. Aí depois, ó, eu tenho uma integral. Então eu vou pegar esse ômega e vou integrá-lo, né? Então eu faço isso nessa linha aqui. Essa linha onde eu basicamente já aplico a integral. Eu estou pegando basicamente o WPLL, que é esse cara aqui, né? Que é a saída, e estou multiplicando pela minha período de amostragem e somando. Então essa linha aqui, ó, é uma integral. Então basicamente estou pegando o ômega, a velocidade angular do PLL, e multiplicando e somando, multiplicando e somando. Então apliquei a integral. Na verdade essa linha de comando aqui, ó, seria esse bloco aqui. E aí eu vou extrair o que? O ângulo θ, né? Então eu entro com a velocidade angular e saio com o ângulo θ. Com o ângulo θ, eu criei aqui só um teste condicional de anti-wind-up, né? Que é justamente para não estourar aí a variável. Então, basicamente, ele vai acumular até 2π e depois voltar em zero. E aí, por fim, eu gero cosseno e o seno. Veja que eu usei uma função, uma biblioteca matemática, né? Que tira seno e cosseno do meu ângulo θ. Então, eu tenho o sinal direto e o sinal em quadratura. Veja que o sinal em quadratura eu estou usando ele lá em cima, estou usando ele aqui, ó, na verdade aqui na primeira linha do PLL,
né, multiplicando ele pela entrada, fazendo o produto com o sinal de entrada. Então esse é o meu bloco PLL aí, de uma forma bem simples. Então a minha saída é o meu sinal direto, né? O meu sinal em quadratura está defasado 90 graus. Então o meu sinal direto é a saída do PLL. O que eu faço? Eu converto ele para o meu range, para minha faixa de 0 a 4095, e depois escrevo na saída analógica, no meu DAC, para eu visualizar esse sinal, né, lá no meu pino físico, né, do meu DSP. Ok? Então a gente tem como resultado esse sinal aqui, esse sinal amarelo em fase e na mesma frequência que o sinal da rede, o sinal real medido aqui pelo canal 1 aqui, desculpa, pelo canal 2, pelo sinal azul. Canal 1 é o meu sinal PLL, né, medindo aqui no pino 70, e aqui eu estou medindo o meu sinal de entrada, que é o sinal da rede, seria esse sinal de azul aqui, com amplitude aqui, ó, de aproximadamente, ó, se é 1 volt por divisão, tá dando quase 3 volts, tá um pouquinho menor que 3, né? E o meu DAC de saída produzindo um sinal na faixa, varrendo a faixa inteira, né, de 0 a 3 volts. Veja que fica um sinal bem bonito. Depois de ter feito isto, né, aqui eu tenho o sinal ampliado, né, esse mesmo sinal. Veja, eu estou usando só o canal 1 e o canal 2. Canal 1, meu sinal da rede de entrada, o sinal amostrado, que vem da minha placa de aquisição. E o sinal 2, o meu sinal da saída do meu PLL digital, né, que eu apliquei ao conversor digital analógico do 379. Bom, e aqui por último eu fiz testes usando o gerador de sinais, gerador de funções. Existem muitos outros testes que dá pra gente fazer, né? Aqui eu vou mostrar só esses, né? Depois de explicar essa parte inicial aqui, né, eu vou mostrar aí 2 vídeos desses testes que foram feitos. Então eu peguei aqui, ó, um gerador de funções, gerei um sinal de 60 Hz com amplitude de 0 a 3 volts, né? Peguei um sinal simétrico de mais 1,5 e menos 1,5 e apliquei um offset nele, deslocando ele, né? E o que eu fiz? Eu desloquei esse sinal 1,5 volt. Então ficou um sinal senoidal, unipolar, de 0 a 3 volts, simulando o sinal da minha placa de aquisição. E aí eu apliquei esse sinal na entrada analógica. Daí, o que eu fiz? Eu variei a frequência para mais e variei a frequência para menos, observando o atracamento do meu sinal de saída. O meu sinal de saída tem que seguir o meu sinal de entrada, né? Observando isso. Um teste que eu fiz depois, mas eu não fiz vídeo, foi fase. Aqui nesse gerador de funções é possível também gerar, né, defasamento de fase, mantendo a mesma frequência. E funcionou perfeitamente. Existem alguns inconvenientes, é claro. Esse PLL é bem básico, bem simples, mas, né, ele atende aí para aplicações que não demandam muita precisão, né? Então, por fim, né, eu fui diminuindo a frequência até 30 para poder mostrar aqui de uma forma mais nítida, né, esse controle aqui, tentando aqui em volta, né, do envoltório da senoide de entrada. Veja, o meu sinal de entrada é o azul e o sinal amarelo ele oscila um pouco ao redor, né, do meu sinal azul. Ele fica corrigindo. Isso aqui, ó, é um resultado, né, do meu ripple, de 120 Hz que é gerado lá no produto do PLL, quando eu multiplico 2 sinais. Eu tenho esse ripple, o que causa esse desajuste aqui no controle, essa pequena diferença. Se a gente quiser minimizar isso, é só utilizar o filtro. Lembrando que utilizando o filtro, eu minimizo esse efeito, consequentemente eu posso criar um problema de resposta, né? Eu deixo a minha resposta mais lenta. Mas nesse caso aqui eu não quis implementar com filtro, o que exige maior capacidade computacional do meu DSP. No meu caso aqui, isso não seria problema, mas eu quis... Bom, testando aí o PLL básico, usando 379, aqui a gente tem aqui a entrada de sinal, né, a entrada do meu
sinal da rede, no caso simulado pelo gerador de funções aqui, que está gerando um sinal simulando a placa de aquisição. E aqui, né, no pino 70, a saída do meu DAC. Né? Então, o canal amarelo, canal 1 medindo o sinal de saída e o azul medindo o sinal de entrada do gerador de funções. Então tá aí o DAC produzindo o sinal, né? Esse sinal amarelo, e o sinal azul, o sinal gerado pelo gerador de funções. Então o PLL funcionando. Aí eu vou alterar aqui, ó, a frequência. Vou vir aqui na frequência e vou alterar ela. 60, vou passar para 61, 62, 63. Tô subindo a frequência. Veja que a frequência aqui, ó, indicada na tela do osciloscópio, tá subindo. Tá em torno de 69, 70. Tô subindo a frequência e o atracamento continua. Vou chegar a 100 Hz. 100 Hz. Beleza, agora eu vou fazer para baixo. Tô diminuindo, aumentando o período, né, abrindo o sinal. 55, 50, 45, vou até 30. 30 Hz. Vou mexer aqui no meu zoom. Então tá aí, né, o sinal atracado seguindo a frequência de referência. Bom, fazendo outro teste aí similar ao anterior, só que agora eu coloquei os dois sinais sobrepostos aqui na tela do osciloscópio. Tá aí, estou com 60 Hz aqui ajustado. Aí eu vou aumentar esse valor e vou diminuir esse valor de frequência, para a gente observar aqui o ajuste e a correção. Então vou começar a aumentar, ó. Vou pular aqui para 70, 79, 90, veja, 90 Hz, 97, 106, 114. Agora eu vou diminuindo. 84, 78, 60. Agora eu vou diminuir abaixo da frequência central. 52, 43, 37, 30. Com frequência mais baixa dá pra ver a diferença, né? A distorção aí. No caso, esse PLL não tem filtro. Passa baixo.